Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate nesta quinta-feira, 5 de dezembro. Somos uma só família, somos melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. 87,9 FM, mas também no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo na Melodia. Aliás, hoje tudo é por aplicativo, quase tudo, né? A Melodia não é diferente. Vá na sua loja aí de aplicativos, baixe o nosso app, tá bom? Tem para Android, tem também para iOS. Você pode baixar o Via Melodia em qualquer lugar, qualquer hora, com excelente qualidade. Aquela história de você ter a melodia no bolso, né? Tá no seu aparelho de bolso. Então você vai desfrutar aí do som da melodia, né? Aliás, também o ano que vem, a partir do ano que vem, as TVs também funcionarão por aplicativo, né? É a chamada DTV 3.0. Então, não, nós já temos o nosso aplicativo. Pois é. Então, assim, é só para dizer que é tudo por aplicativo agora, quase tudo, né? Bom, nesta quinta-feira estou recebendo o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Melodia, minha mesa aqui querida, né, os pastores aqui amados, né, Marcelino, pastores Orlando e Laelcio. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Valdeli, é um ouvinte assíduo do programa, né, ali do bairro Petrópolis, pastor Jorge Macedo e a minha comunidade. E essa cidade tão maravilhosa que eu aprendi a amar. E quanto mais eu estou na rua rodando, mais eu sou apaixonado por esse lugar. Meu Deus, que cidade ótima. Um beijo para vocês, viu, gente? Vocês são lindos, cheirosos, maravilhosos, inteligentes, cultos, educados, religiosos. Vocês estão de parabéns. Muito bem. Conosco também o nosso querido pastor Marcelino. Bom dia. Bom dia, Laelcio. Bom dia, pastor Valverde. Bom dia, Orlando, amigo. Bom dia, Vitória da Conquista. Um grande abraço a todos de Vitória da Conquista, em especial aos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu tenho 38 anos de membro, criança, adolescente, jovem e agora um senhor. Um jovem senhor. Deus abençoe Vitória da Conquista. Pastor Orlando Filho também conosco. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Valverde, pastor Marcelino, né, ouvintes da Melodia. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez, para esse momento importante, né, de estarmos clareando mais ainda a palavra de Deus. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir hoje ao pastor Marcelino que apresente este momento ao Senhor. Amém. Seu Deus e Pai poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. É motivo de gratidão pela saúde, tanto dos ouvintes quanto da liderança dessa rádio e dos participantes desse debate. A oração dessa manhã que eu faço a Ti é só gratidão. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pesquisa do dia. Bom, na pesquisa do dia hoje, no site da Melodia, melodiaconquista.com.br, nós estamos perguntando assim: para ter cargo na igreja, precisa ter um mínimo de tempo de conversão e santidade? Sim ou não, pastor Val? Depende da igreja, depende do obreiro, do cargo. Tem pessoas que podem passar a vida toda lá. Isso é só uma pergunta. Depois a gente vai discutir sobre isso. É só uma pergunta ou já começa o debate? Não, eu quero sim ou não. Mas isso aí pega, meu querido. Não sei responder, pronto. Então, é porque eu não tenho essa opção. Tudo bem, mas vamos pular, né? Então pula aí, eu não tô aqui não. Pastor Marcelino. Diga, filho, qual foi a pergunta? Para ter cargo na igreja, precisa ter, no mínimo, um tempo de conversão e santidade? É igual o pastor falou, aí depende muito, né? Depende do cargo, né? Porque, assim, tem cargos que, na minha opinião, nós estamos falando da igreja. A pergunta aqui é sobre a igreja. Então, tem do pastor ao zelador. Isso. Então, tem cargo que você está preparado a assumir a qualquer momento. Mas tem cargo, meu irmão, que você não pode assumir a qualquer momento. O microfone na mão de uma pessoa que não sabe expressar, Exatamente. que não sabe falar, que não tem um entendimento, que não foi preparado com o tempo correto, vai acabar sendo... Pode ser um desastre. É uma arma. Uma arma. Então, eu acredito que é necessário ter um tempo para determinada área. Então é assim, né? Pastor Orlando. Sim, Sucinto. com certeza, sim. Aí E aí, Vai ter debate. o demais a gente discute aqui na próxima. Muito bem.
Você pode também votar na nossa enquete acessando melodiaconquista.com.br. Debate Melodia. Mas o nosso tema de hoje é este. Para ser líder na igreja, é preciso ter tempo de conversão e santidade? Vamos lá, pastor Val. Para ser líder na igreja é preciso, sim. É preciso. Preciso tempo. Talvez nem o tempo cronológico, mas principalmente santidade. O que a gente vê são igrejas arrebentadas porque pessoas despreparadas, né? Estão assumindo o cargo sem santidade. A gente vê muito isso. Outras coisas também é porque tem pessoas que não têm um chamado de ser pastor na igreja ou um líder na igreja, ou ele é apenas um zelador, ou ele é apenas um cara que cuida, né, da limpeza ou das contas administrativas, mas envolvem coisas relacionadas à eclesia da igreja, sabe, ao sacerdócio, ao aconselhamento, e aí quebra. Pode ter 50, 60 anos. Se Deus não deu atributos para ele fazer aquilo, ele não pode fazer, porque senão ele vai arrebentar com a igreja, arrebenta com a vida dos irmãos. A gente vê tanto isso, gente, sabe? Uns foram chamados, Paulo admoesta isso nas cartas de Coríntios, lá 1 Coríntios 12, uns são chamados para isso, outros são chamados para aquilo. E aí, essas questões de cargo, ela tem que ser literalmente dentro daquilo que Deus dá, não que o homem escolhe. Não é nós que escolhemos ser pastores, nós não escolhemos isso, não é uma vontade minha, nunca foi na minha vida eu querer ser um pastor. Eu não tenho, se eu olhando para o espelho, humanamente falando, não tenho nada de um pastor, mas é Deus que coloca você lá, é Deus que escolhe, ele prepara você. Quem prepara o obreiro é Deus, não é o homem que prepara o homem, não é o homem que se auto-intitula que está preparado para certas coisas. Meus queridos, aconselhamento pastoral de casais, sabe? A vida comportamental dentro da igreja, a vida relacional com os irmãos, a questão da doutrina da igreja, o que se prega. Muitos pastores estão com muitas dificuldades nas igrejas, não é porque o povo é ruim, não é porque o povo está difícil, porque mais difícil do que o povo de hoje era o povo quando Jesus veio na terra, era o povo quando Jeremias profetizou em 597 anos antes de Cristo, era o povo que andava com Moisés no Egito. Aquilo era povo duro. Hoje o povo não é tão duro assim. Hoje o povo não é. Agora, a questão é a orientação, a formação, porque o mundo hoje oferece muitas vantagens e nós não estamos preparados para assumir nossas posições como liderança da igreja, não sabemos chamar atenção, não sabemos ter autoridade. Isso por quê? Porque não está preparado na cerne. Às vezes não é o chamado da pessoa e a pessoa quer fazer o que não é chamado para fazer. Muito bem. Agora, pastor Marcelino, hoje há uma reclamação justamente neste ponto, de que assim, muitas pessoas têm sido levantadas como pastores, pastoras, mas sem o devido preparo. E aí você tem também como resultado disso muitas vezes uma desorganização, uma série de escândalos, enfim. Houve um tempo que essa coisa foi um pouco mais controlada, porque você tinha um meio que era as convenções de tornar alguém pastor. A pessoa precisava passar por um colegiado de pastores, examinado, enfim. Mas hoje não, hoje a coisa tá solta aí. Tem gente até alto se consagrando a pastor, né? Então, assim, aliás, estão vendendo até carteira de pastores, né? Então, você pode comprar sua carteira. Vende até igreja, CNPJ de igreja. Exatamente. Então, assim, essa coisa já saiu do controle. O que fazer? As pessoas que procuram a igreja, quais os cuidados, enfim. Meu querido Dilaelso, eu acredito muito assim no caráter da pessoa. Eu fui doutrinado e pastoreado por uma mulher, a pastora Maria de Lourdes, a primeira mulher a ser uma pastora na cidade de Vitória da Conquista. Ela pastoreou 36 anos naquela igreja, hoje está com o pastor Luciano. Uma mulher com estudo limitado, né? Estudo bem limitado, sabia ler e escrever, mas não era aquela pessoa que tinha aquela instrução. Mas me aponte um erro, uma dívida de R$10 na cidade de Vitória da Conquista. Me aponte um escândalo dessa mulher.
Eu acho assim, nós precisamos de homens e de mulheres de Deus para liderar nossas igrejas. A preparação vai vir com o tempo. Você vai aprender. Eu hoje, se eu for pastorear uma igreja titular, eu preciso de alguém do meu lado para me orientar. Se eu for ser um superintendente futuramente, eu preciso ter uma pessoa do meu lado para me orientar. Porque cada área requer um ensinamento diferente, uma experiência e pessoas do seu lado para lhe orientar. Mas o principal nas igrejas de Vitória da Conquista e de todo mundo é homens e mulheres de Deus. Porque um homem ou uma mulher de Deus, ele vai aprender a ser melhor lá na frente. Mas um homem corrupto, ele nunca vai ser um homem de Deus. Uma mulher corrupta, com maldade no coração, ela pode ter a instrução que for, lá na frente quebra ela e quebra o ministério. Mas uma pessoa de Deus, libada... Você acha que a instrução não é tão necessária assim? É necessária, mas o principal é o compromisso no altar, é o compromisso com Deus. Então, é honrar sua palavra. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Eu estou falando de uma pessoa que eu tenho uma referência. Ok. Pastor Orlando. Pastor Gilaelson, ouvintes da Melodia, a pergunta hoje é muito pertinente. Eu, ouvindo os colegas aqui, a gente aprende, né? Pastor Valverde, Marcelino, sobre tudo aquilo que nós pensamos enquanto igreja, enquanto preparação para municiar e desenvolver a igreja. Quando se pergunta assim, para ser líder na igreja é preciso ter tempo de conversão e santidade, todo cristão que se converte, ele tem que entender que ele está sendo separado do mundo para se aproximar de Deus. Então, a santidade deve ser algo automático e desenvolvido na vida de qualquer que seja o cristão. Nós aprendemos que somos regenerados a partir do momento da conversão, então gerados novamente. E nessa geração de uma nova criatura, um novo ser, a santidade deve fazer parte do princípio básico da nossa vida cristã. Aí sim, perpassar para um cargo de liderança, como os amigos falaram aqui, existe para cada caso um tempo, para cada liderança uma especificidade. A gente fala muito de pastor, mas a pessoa, para ser um introdutor em uma igreja, ele não tem que entender que ele vai estar introduzindo as pessoas. Ele vai estar servindo a Deus através daquele aperto de mão, daquele seja bem-vindo. Existem pessoas que cantam na igreja, mas adorar é diferente de cantar. Tem pessoas que pregam, mas pastorear é diferente de pregar. Pregador nós temos muitos. Agora, pastor, nem todos que pregam são pastores. Então existe essa diferenciação que somente com esse tempo de santidade e de proximidade com a verdade, que é a palavra de Deus, sobretudo humildade, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Tem muita gente que acha muita coisa por estar inteirado a um sistema religioso, mas não tem a humildade para entender qual é o papel realmente de um cristão no seio de uma sociedade como essa que nós estamos vivendo, né? Então, a santidade é algo intrínseco que deve fazer parte da vida do cristão, como uma roupa que nós vestimos, como a Bíblia que nós carregamos. E aí ela vai ser desenvolvida com esse ajuste de caráter, com aquilo que era feito no passado, que a nova criatura não condiz mais com o que deve ser feito, e assim a gente vai amadurecer na igreja. O apóstolo Paulo, como o pastor Valverde colocou aqui muito bem sobre as cartas, que ele traz muitos ensinos para nós, quando ele se dirige ao jovem Timóteo, ele diz que tem que ser aquele que maneja bem a palavra de Deus. Não basta você pregar bem. Hoje, infelizmente, Marcelo, nós temos tido nos púlpitos muitos coaches, muitas palavras replicadas do YouTube ou da internet, pega uma palavra pronta ali e cola e joga para o povo. Meu Deus do céu, cadê o tempo de busca da palavra, de oração, de ler a palavra do Senhor? Traz a revelação, a iluminação para mim dessa palavra que já foi revelada a esses homens, né? Traz para o que o Senhor quer falar para esse povo, dessa igreja, desse tempo, dessa ministração que eu vou ministrar agora. Não, é Ctrl+C, Ctrl+V e toma para o povo. Que geração é essa que nós temos vivido? Então, assim, essa santidade nossa deve perpassar por isso, porque às vezes a gente pensa que a santidade é só você estar distante daqueles pecados que a gente acha que são os pecados escabrosos, né, que existem aí. Isso é um pecado também, você está mentindo, você está plagiando, você está roubando a verdade que deveria ser dita para a palavra, para o povo que está esperando a palavra de Deus. Então, dentro da liderança cristã, o tempo de conversão
é importante, a santidade é um princípio irrevogável que todo cristão deve carregar, independente de liderança, e a liderança é uma consequência de um chamado que Deus tem para todos. Eu acredito que todos que se convertem, já no ato da conversão, já são adotados para um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos. Todos nós temos um papel. Versículo 5. Pronto, temos um papel no reino de Deus. Agora é você entender qual é o seu chamado e não forçar naquilo que não é seu. Exemplo, eu, na minha adolescência, pastor Jaleus me acompanhou e a gente se conhece há muitos anos, mais de 30 anos. Eu cheguei, Marcelo, cheguei junto com os irmãos que a gente evangelizava nas escolas naquela década de 90, né? Tinha um grupo de evangelismo nos colégios, nos intervalos. O que hoje, graças a Deus, está voltando aí. Eu tenho visto alguns movimentos importantes na cidade, como a semana universitária que houve semana passada ali na Igreja Candeias. Mas a gente evangelizava. E naqueles evangelismos a gente despertou uma ideia de formar um grupo musical. E eu comecei a ser um dos vocalistas, cantar. Gente, eu não canto nada. Eu sou péssimo cantor. Mas estava ali com os amigos naquela coisa de fazer a obra do Senhor. Até que um dia o Senhor falou no meu coração: meu filho, não é a sua área. Você não tem essa habilidade, esse dom, né, Angela? A minha esposa tem. Gilael se conhece, é o chamado dela, o ministério dela, mas o meu não é. E até que o Senhor trouxe, né, ali aos 15 anos de idade, 16, esse entendimento realmente do propósito específico do chamado. Então todos nós temos um chamado, seja para ser um líder, para servir de alguma forma a igreja do Senhor. A santidade tem que andar junto com qualquer que seja o chamado, qualquer que seja o cargo de liderança que venhamos exercer. Muito Bem, 11 horas e 27 minutos. O tema de hoje é este: para ser líder na igreja é preciso ter tempo de conversão e santidade. Agora, pastor Val, às vezes a pessoa tem uma parte e não tem a outra. Você já viu assim vários líderes promoverem escândalos e aí as pessoas lamentarem, dizerem assim: que pena, né? Uma pessoa tão preparada, tem tanto conhecimento, mas infelizmente a atitude... Quer dizer, às vezes a pessoa é uma pessoa preparada, né, no sentido do conhecimento, né, enfim, mas ela não tem a outra parte, né? E às vezes já vi pessoas também lamentarem: fulano de tal é uma pessoa tão usada por Deus, e se tivesse mais conhecimento seria mais usada ainda. E aí, pastor Val? Isso é muito fácil de responder, querido. Isso é muito fácil. Porque, assim, os atributos divinos, Deus não tira de ninguém. Quando Deus dá, Ele não tira. Satanás está cheio de poderes e coisas que, como ele age, né, no mundo espiritual, porque ganhou atributos divinos lá na glória. Essas pessoas, o que vem da parte de Deus, o homem não perde jamais. Vem da parte de Deus. O problema é que a santidade não vem da parte de Deus. A santidade é um trabalho que eu tenho que fazer na minha vida para me procurar ser santo. A Bíblia não fala assim: Deus escolheu que você vai ser santo. É uma escolha minha. E aqui, a aliança quebra sempre do meu lado. Porque do lado de Deus não vai quebrar. O que ele é uma junção, né? A santidade e os atributos. Quando eles dois se jungem, né, se fundem ali, tudo bem. O homem é diferente. Eu conheço várias pessoas que têm, olha... Eu vou até citar um aí que já tornou escândalo, escárnio para a humanidade inteira, pelo tamanho desse homem, o Caio Fábio, né? Um homem que tem um conhecimento incrível, e você vê quantas heresias, quantas coisas doidas ele traz por falta de santidade. Um homem que já perdeu a essência daquilo que foi revelado a ele, daquilo que foi dado a ele. Aqui na cidade tem vários homens que têm um conhecimento absurdo. Eu fico impressionado. Tinha um que eu ficava impressionado de ver pregar. Só que a vida dele, a parte da santificação dele, a escolha dele de se misturar com o mundo, de se enlamear nas coisas do mundo, de se impregnar de coisas horríveis, né, podre, fétida do mundo, fez ele ficar uma pessoa besta, uma pessoa sem valor, sem escrúpulo, sem critério nenhuma. Por quê? Porque se envolveu com tudo aquilo que o mundo ofereceu para ele, saindo literalmente da presença de Deus e fazendo a vontade de Satanás, e deixando bem claro para todo mundo que ele estava fazendo a vontade de Satanás, mas que tinha uma igreja consolidada, mas que tinha um povo consolidado, mas que é um homem conhecidíssimo aqui na cidade, entendeu?
E eu não vou dizer o nome dele, que eu não vou dar direito a resposta a ninguém, mas ele sabe o que eu estou falando. Então, veja bem, o que acontece é exatamente isso, é que as pessoas têm um conhecimento, e Deus não vai tirar o conhecimento, mas não busca a santidade e viver uma vida santa, num caráter ilibado diante de Deus, e aí sai pregando de qualquer jeito. E a pregação chega, as pessoas acham que foi maravilhosa para a palavra. Tem uns levitas que cantam misericórdia, parece que o que ele está cantando leva a gente ao céu, mas a vida do cara está totalmente destruída por dentro, destruída, porque Deus não tirou o dom que ele deu, mas ele não buscou a santidade que Deus quer dele. Porque é uma troca. Deus te dá o atributo, mas ele quer de você separação. Ele quer de você santidade. E essa troca é que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Por isso que existe isso. E em compensação, outras pessoas, como o Nobre colocou aí, são pessoas santas, e diz assim, mas eu não gosto, eu não sei fazer. Não é porque ele não gosta e não sabe, porque essas pessoas, muitas vezes, elas não têm os atributos divinos, não veio da parte de Deus isso, porque não é o que você faz para a obra do Senhor que vai te levar para o céu, não é suas obras que vai te salvar, é simplesmente você entender o projeto de Deus, né? E muitas vezes o projeto de Deus para muitas pessoas é ficar omisso, num canto de oração. Eu conheço muitas mulheres que são assim, para mim, eu fico assim, meu Deus, para mim ela é grandona demais, né? Eu vou citar uma aqui que todo mundo ama na cidade, Irmã Lita, né? Lá da Assembleia de Deus. Eu tenho um amor por aquela mulher tão grande. Aquela mulher todas as noites chama minha esposa, 10h30, 11h, vão orar até meia-noite, toda noite de joelho. Ninguém vê o trabalho que aquelas mulheres fazem de oração. Mas olha a vida que elas têm diante de Deus, o trabalho delas. Intercessão pela vida dos filhos, pela vida da família, pela igreja, pelos pastores, que é um trabalho mais próximo de Deus do que esse, de interceder, de estar conversando com Deus toda noite. É muito melhor do que você estar mostrando algo para as pessoas numa plateia enorme, que você nem está aí, como o pastor Orlando falou e o pastor Marcelino, que não está nem aí para a sua santidade, mas está lá pregando e falando coisas como se fosse um papagaio. Eu chamo esse evangelho, sabe de quê, pastor? Pão que veio do Paraguai, pão falso, entendeu? Pão paraguaio, porque é contrabandeado, entendeu? Não tem nada a ver com a verdadeira pregação genuína daquilo que Deus coloca na vida da gente. Né? Embolorado. Exatamente. Muito bem, nós vamos ao intervalo, são 11h mais 32. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta, sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Atenção, Vitória da Conquista e toda a região. O Mineirão Atacarejo está chegando. Para você que quer comprar com qualidade para sua família, aqui tem preço baixo de verdade. Mineirão Atacarejo inaugura quinta-feira, 12 de dezembro, às 10 horas, na Avenida Brumado, sem número, Ibirapuera, ao lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista e que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar, porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Bem, de volta, nós estamos refletindo hoje aqui nesse debate sobre a questão do caráter do líder, né, da santidade, a preparação dele no sentido também do seu ofício, né, como líder, como é que deve ser aí a postura. Bom, o pastor Marcelino, é o seguinte, mas se o despreparado já assumiu, tem alguma coisa a se fazer? Rapaz, que pergunta, hein? Eu só quero lembrar que você vai pra rua daqui a pouco, viu? É uma responsabilidade muito grande quem colocou essa pessoa lá, viu? Eu acho que o despreparado nesse caso aí não foi nem quem assumiu, foi quem o colocou. Porque como é que você coloca uma pessoa numa posição sem ela ter condição de exercer aquela posição que ela foi colocada? Porque ela não foi sozinha. Ela se autodenominou, hoje eu sou pastor a partir de agora. Não. Acredito que não. Apesar que tem uns que, como eu estava falando aqui, tem uns que estão assim hoje, né? Se autodenominando pastor. Mas alguém colocou ela lá. E cabe a essa pessoa que colocou ela lá corrigir. Assim como ela colocou, ela tem que corrigir o defeito. Porque senão vai ser muito pior lá na frente. Eu acho melhor... Vamos falar aqui sobre futebol. Usar como Jesus usava muitas, né, situações. Jogador, o time entrou... Parabola, né? Vamos usar parabola aqui. O time entrou, mas ele tá vendo um defeito no time. Ele é obrigado a continuar com o time errado? A igreja é como se fosse um time. Tem um corpo, tem a liderança. Mas se tiver uma peça ali que não tá funcionando, o pastor, o líder, o superintendente, ele tem total autonomia de puxar a pessoa para perto e falar, irmão, eu vou te dar uma segurada aqui, vamos trabalhar, vamos te ensinar, vamos te qualificar melhor. Porque se lá na frente acontecer um problema, dificilmente vai para quem errou. Esse problema vai cair nas costas de quem o colocou ali. Porque nesse caso aí é quem colocou a pessoa despreparada. Tem que estar olhando, tem que estar orientando, para no momento certo ele soltar aquela pessoa com a qualidade exigida pela igreja. É o que nós estamos falando. A pessoa tem que estar preparada para liderar, a pessoa tem que estar preparada para... Agora sim, fica difícil você colocar uma pessoa para liderar, vamos supor... Você é um líder de uma igreja, você abriu uma congregação no interior. Aí você vai lá, coloca aquela pessoa, vira as costas e sai. Como é que você vai ver que aquela pessoa está cometendo erros? Que ela não está preparada. Aquela pessoa ela tem que estar sendo vistoriada para ver se realmente ela tem condições para aquilo. E se ela não tem condições, tem que ser retirada e colocar outra pessoa
que caiba ali naquela situação. Muito bem, 11 horas e 40 minutos. Pastor Orlando, vamos falar de características. Como é que eu sei que aquela pessoa que está ali na frente, liderando, ela tem as devidas condições de ocupar o posto que ocupa? Então, pastor, essa pergunta é tão importante quanto o assumir, né, um papel de liderança no seio da igreja. Contudo, é bom a gente pontuar o que é uma pessoa estar preparada. Às vezes nós olhamos com nossos olhos humanos e Deus olha de outra forma. Tem pessoas que nós julgamos não estarem preparadas para determinado função ou missão, e daqui a pouco no desempenhar ali você fala, meu Deus do céu, olha que surpresa, olha que grata surpresa, achei que não ia dar certo, né? É como realmente o Senhor faz conosco. O que é estar preparado ou ser preparado? É somente fazer um seminário? É ter passado, como você falou anteriormente, por um crivo, né, teológico? Eu passei por esse crivo de 8 anos na Convenção Batista Nacional, né? De 8 anos para uma consagração pastoral. Mas isso não é uma prerrogativa para todos que queiram ser pastores. Então, assim, as características que eu acredito que o cristão deve ter, aí não é só a questão de liderança, volto a dizer. Porque o corpo de Cristo é mais do que um CNPJ, é mais do que uma empresa, é mais do que um templo, é mais do que uma convenção, é muito mais do que isso. É o que o Senhor quer que nós sejamos na cidade onde nós estamos inseridos, um corpo, né? Somos pedaços separados que juntos, somente juntos, nós teremos a função de corpo. Se não estivermos juntos, vai ser um dedo para um lado, uma mão para o outro, um pé para o outro, e não vai ter a função correta, porque vai estar um querendo machucar o outro, atacar o outro, e o corpo não vai ter esse propósito. Então, a característica é ter esse senso de unidade, né? Ter realmente um entendimento de propósito do seu chamado, a convicção, ser uma pessoa de bom senso, equilibrada, discreto, de confiança. O que mais nós temos visto, infelizmente, como uma característica em lideranças na igreja do Senhor, são pessoas que não são de confiança. E o que é ser de confiança? É o pastor Val chegar para mim um dia e abrir o coração dele e falar, pastor Orlando, eu estou passando por isso, abrir o coração, rasgar o coração dele, me pedir ajuda, pedir oração, e eu abraçar ele e ficar entre eu e ele, aquele coração aberto. Isso é ser uma pessoa de confiança. Sim. Tem muitos liderados, pastor Val, que não se abrem com seus líderes porque já ouviu e viu seus líderes abrindo sobre vida de outros para outras pessoas, e aí perde a confiança. Isso. O líder tem que ser uma pessoa confiável, tem que ser uma pessoa discreta, tem que ser uma pessoa realmente que venha ajudar as pessoas a caminharem com Cristo. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós que estamos aqui, vocês estão ouvindo, não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós estamos em busca da varonilidade perfeita, que essa nós vamos estar com Cristo e vamos alcançar com Cristo. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ser pessoas imperfeitas em busca de uma perfeição, mas que exigirá de nós características que nos levem a essa perfeição. E essas características perpassam por esse sentimento realmente de amor, de perdão, de paz, mas sobretudo dessas características humanas, né? De confiança, de equilíbrio, de discrição, de procurar sempre ter mais paz do que razão. Às vezes você procura ter razão e a razão não vai te dar paz. Então procure ter paz, né? E ter esse senso de liderança, de agregar pessoas e não estar disseminando. Eu costumo dizer que nós temos humanamente falando, né, um trabalho tão grande que quem faz esse trabalho realmente é o Espírito Santo, para que uma pessoa aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e às vezes no menor percalço daquela pessoa se abre as portas da igreja para que aquela pessoa saia e vá para o mundo. Muitas pessoas estão desigrejadas e saem da igreja hoje por falta de líderes confiáveis, por falta de uma palavra verdadeira, por falta de um abraço. O mesmo trabalho que nós temos, a mesma diligência que nós fazemos, congressos, seminários, campanhas de colheitas, para que as pessoas reconheçam o Senhor Jesus como o Senhor Salvador, o mesmo esforço deve ser feito para que essas pessoas criem maturidade cristã e permaneçam crescendo e desenvolvendo a sua vida dentro da igreja que o Senhor quer que a gente conviva.
Muito bem. Ô, Pastor Val, com o advento da internet, das redes sociais, assim, muita coisa chega ao nosso conhecimento que a gente não tinha isso há 30 anos atrás. Né? Está acontecendo uma avalanche de escândalos dentro das igrejas divulgadas nas redes sociais. Todo dia chega uma notícia de gente batendo em gente e outros tipos de escândalo, né, acontecendo nas igrejas, e, enfim, isso tudo sendo divulgado, as pessoas dando risada e curtindo e falando, enfim. Agora mesmo nós estamos aí em um outro escândalo, que é uma briga de família de uma das maiores igrejas do país, brigando pela marca da sua igreja, e processo jurídico, e o povo vai fulano de tal, vai cicrano, fala isso mesmo, é isso mesmo e tal. O que está acontecendo, Pastor Val? O que está acontecendo é uma visão do que realmente é a igreja. Igreja é um hospital. As pessoas que estão na igreja não são perfeitas. Igreja só tem gente doente. O problema é que, eu falo isso muito para as pessoas que pegam meu carro durante o dia, né? Você está desafastado da igreja, você é desigrejado porque você vê a igreja como um lugar perfeito e que o pastor seja perfeito. E você busca a perfeição numa coisa onde não existe. Porque não existe homem perfeito. Então você humaniza muito a relação. O único perfeito é o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. O que está acontecendo é que quando a gente está doente, a gente vai no hospital, a gente encontra uma porção de gente doente igual a gente. E, no entanto, a gente não deixa de ir no hospital por estar doente, porque lá só tem doente. Muito pelo contrário. A gente vai porque lá tem muito doente, mas lá tem um médico para cuidar dos doentes. E você vai em função do médico. O problema é que a gente, quando está doente fisicamente, a gente busca um hospital. Mas quando a nossa alma, o nosso espírito está doente, a gente não busca a igreja, que é o lugar de cura, porque lá está Jesus. E a gente fica olhando nos que estão mais, os enfermeiros doentes da igreja, ou aqueles que podem te encaminhar, mesmo doente ali dentro do hospital da igreja, para uma cura para o Senhor. E a gente, não, mas ele é doente igual a mim, então eu não vou ficar nesse lugar. Você vai procurar o quê? A morte espiritual, porque se você não procurou cura dentro da igreja, os desigrejados vão morrer espiritualmente porque não procuraram a cura. Porque a cura é Jesus Cristo. Essa é a ideia, a analogia que a gente pode fazer do que é a igreja. Você sabe por quê, meus queridos? Vocês procuram os desigrejados e olha para o pastor Valverde, pastor Marcelino, pastor Orlando e os seus pastores, e procura a perfeição onde não existe. O homem não é perfeito, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é perfeito e santo. Então busque a santidade de acordo com o Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa tão interessante nisso, é assim, porque quando eu vejo esses caras super, mega, ultra pastor por aí pela cidade, tem apóstolos, bispos, tem uma opção de gente aí, né, que, sabe, assim, grandão, muito grandão mesmo, né, uns da barbona grande, outros não sei o quê. Quando eu vejo ele, eu olho para esses caras e falo bem assim, será que ele colocaria um filho na cruz, o filho dele na cruz para morrer pelo meu pecado? Não. Será que ele iria morrer pelo meu pecado? Também não. Então, só quem é perfeito é Jesus Cristo. E ele está na singeleza e na simplicidade do coração. Qual é a palavra que tem que ser pregada na igreja? É a palavra do exemplo, do testemunho. Você quer ser um bom pastor? Você quer ser um bom líder? Não precisa você falar muito que você é. Não precisa nem você dizer que você é. As pessoas vão ver que você é através do seu comportamento, do seu dia a dia. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu estou numa igreja e lá tem pouquíssimos problemas. E também tem pouca gente. Agora, o líder de lá, os líderes, eu, o pastor Alain, o pastor George, as pessoas olham para a gente e vê confiabilidade. O pastor George Macedo é um homem de caráter ilibado. Ele é o líder da igreja. Há 20 anos atrás ele fundou a Igreja Batista El Chamar. Ele é conhecido. Aonde ele vai, ele é respeitado. Ele não precisa abrir a boca para aparecer. Nós não precisamos fazer isso aí fora. Só que quando as pessoas falam, você é de onde? Eu sou da igreja. O senhor é pastor Valverde? É da igreja Chamar. O pastor Jorge também. O pastor... Porque tem referência. Você, para ser um bom líder, você tem que ter santidade, porque essa santidade, ela vai trazer uma coisa chamada referência para a tua vida. E não precisa você ser um bom pregador.
Não precisa. Não precisa ser você o mais bonito. Nós, sabe, não precisa. Agora, nós vamos aparecer pela essência daquilo que está em nós, porque nós somos imperfeitos. Mas a santidade que nós buscamos, que vem da parte do Espírito Santo de Deus, é que nos aperfeiçoa e nos molda. Sobre esses escândalos divulgados na internet, pastor Marcelino. Eu concordo com meu amigo pastor Valverde. Vindo de lá para cá, eu estava justamente pensando no que ele pensou aqui. Pensando no que ele falou, melhor dizendo. Se você quer uma pregação linda e perfeita, vai para o YouTube, vai para a internet. Se você quer um pastor bonito, vai para a rede social, vai para o Instagram. Agora, se você quer um homem de Deus, uma mulher de Deus para conduzir tua vida, não fique procurando o pregador perfeito. Não fique procurando a linda pastora, o lindo pastor que se veste bem com os ternos finos. Uma igreja bonitona, né? Uma igreja bonitona. Procure homens de respeito. Procure olhar para pessoas e falar, eu vou seguir aquele homem, eu vou seguir aquela mulher, não só pelo que ela fala, mas pelo que ela vive. O que você falou do seu pastor aqui? Um homem limpado. Não dá orgulho? Não sou eu que falo. Mas não dá orgulho? É a cidade, claro, eu tenho o maior prazer. É o orgulho. Eu olho para a cara dele e abraço ele todo dia. É o orgulho que nós precisamos, é esse. Sempre juntos. É olhar para os nossos líderes e falar, o meu líder é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então, para acabar, não vai acabar nunca. O pastor Luiz Hermínio, ele costuma dizer, ei, o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela não, que se você entrar, você vai acabar com ela, porque não existe igreja perfeita. Mas existe homens e mulheres de caráter, e nós precisamos ser esses homens e mulheres de caráter. Como o apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu fico impressionado com isso. Uma pessoa poder bater no peito e falar, ei, olha para mim e me siga como exemplo. Eu sou igual com toda humildade, eu não preciso estar gabando nada para ninguém, mas eu me sinto nessa posição hoje de chegar para o pastor Orlando, chegar para qualquer um. Pode pegar meu histórico. Olha para mim, como pastor, como pai de família, como empresário, como servo, como qualquer um cidadão. Temos defeitos, temos nossos defeitos, mas é preciso ter pessoas que se levantem, não para se autoproclamar melhor do que ninguém, não, mas é preciso. Se o apóstolo Paulo falou, por que nós não podemos falar? Sede meus imitadores. A juventude hoje está precisando de exemplo. É verdade. De homens que estão vencendo em todas as áreas da vida. Referência. E existe pessoas que estão trabalhando, suando e vivendo uma vida de santidade. Então vamos buscar essas referências. Ainda existem. Existem, com certeza existem, eu acredito muito nisso. Muitos. Pecadores, todos nós somos pecadores. Mas exemplos de homens e de mulheres. Sempre vai existir os escândalos. Entrega na mão de Deus. Aqueles que estão cometendo os escândalos, eles vão pagar pelos escândalos a qual eles estão fazendo, pelos escândalos a qual eles estão envolvidos. Nada foge dos olhares do Senhor. E como nós estávamos falando aqui mais cedo, eu sei a semente que eu estou plantando. E eu sei o fruto que eu vou comer. Pronto. E aquela pessoa que está plantando a semente dela lá de escândalo, ela vai comer de acordo com o que ela está plantando. É a lei da semeadura, né? Fechar. Pastor Gilailson, na verdade, ainda ontem eu estava observando também esses pontos nacionais e, enfim, Brasil e mundo que tem acontecido. Tem gerado muita polêmica, falta de equilíbrio entre as partes, né? Falta de maturidade, sabedoria, porque a pessoa que se coloca na posição, pastor Marcelo, de ir para uma rede social para falar mal de um outro irmão, ele já está se igualando àquele irmão. Está se igualando. Não está se igualando. Então, assim, você perde a razão, você ore pelo seu irmão, você está vendo que está cometendo algo que não é lícito diante da palavra de Deus, seja questão de igreja, questão financeira, questão pessoal, né? Vi uma outra questão também surgindo aí ontem em um perfil famoso do Brasil sobre uma banda musical também. Vamos orar por eles. Você vai fazer a mesma coisa que as pessoas do mundo estão fazendo. E entendendo também, falando de semeadura aqui, o pastor Marcelo falou muito bem sobre isso, Marcelino, que a maledicência e a fofoca é um pecado terrível também, né? Terrível, e que tem entrado de uma forma sutil dentro da igreja e tem se tornado normal. Ah, você viu o irmão, você viu a igreja, lá, o irmão contra o irmão. Maledicência é pecado. E o Senhor Jesus ainda diz que ele se aborrece com 6, mas a 7ª, que é o irmão que trama contra o irmão, ele odeia. Ele odeia. O Senhor odeia essa 7ª falha, né? Que é o irmão que trama contra o irmão.
Então, é preciso a gente ter equilíbrio e viver mais a palavra de Deus realmente, né? O nosso caráter, a nossa vida é aquilo que a Bíblia diz. E a gente deve viver aquilo que a Bíblia diz, não o que o homem diz. O homem é falho, como o pastor Valverde colocou também. Nós estamos em um hospital que precisamos estar remediando todos os dias, né? A igreja são esses hospitais, a gente tem que entender assim, de pessoas que estão buscando realmente se aproximar mais do Senhor e se santificar. É isso aí. Muito bem, são 11h55. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Muito obrigado, pastor Marcelino, também o pastor Orlando, pela contribuição. Pastor Valverde também. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência, Melodia. A Rádio Chofé está chegando com o nosso amigo Léo Pereira. E o nosso debate fica assim, né? Amanhã, sexta-feira, 6 de dezembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.